atuante que nenhuma outra área do Rio Grande do Norte tenha permanentemente e diariamente um fluxo tão grande entre visitantes, consumidores e trabalhadores. E esta área é uma área que está realmente desgastada, suja, insegura e tem que ter um choque de gestão. Nós já estamos muito preocupados com isso. Agora mesmo, o que é que elaboramos? A Praça Getúlio Ferreira vai passar por uma grande reforma. A Praça Getúlio Ferreira, inclusive, até a instalação do banheiro dos públicos, nós teremos ali uma bela praça, nós vamos realmente refazê-la. É a reforma da Getúlio Ferreira. Uma outra reforma é a reforma do camelódromo. Já estamos discutindo uma parceria público-privada, já tem uma grande major internacional, que é uma multinacional que já apresentou o projeto básico, já foi aprovado pela nossa assessoria técnica, está nos trâmites agora jurídicos para a recuperação inteiro do camelódromo do Alecrim, da forma como ele se encontra. Ele vai receber piso, parte hidráulica, elétrica, banheiros novos, novo forro, é uma reestruturação nova, novo envelopamento, é um novo camelódromo, mas diante do padrão ainda estético que está. Ranieri, os que estão alocados nas calçadas, porque se tem uma dificuldade de até de caminhar devido à massa de camelôs nas calçadas do Alecrim. E é esse reordenamento que nós estamos já pensando para um futuro, não de imediato. O que é o futuro? Na Avenida 9, que inclusive aqui eu faço questão de dizer, a irmã Danilo fez um projeto arquitetônico, que esse projeto, inclusive, nós transformamos para a Feira do Fogo e que recebeu uma emenda do deputado federal Rogério Marinho e que essa emenda foi prejudicada pelo objeto que colocou construção de um mercado e era uma reforma. E o Ministério do Turismo depois conseguiu ainda liberar, mas a Caixa Econômica não aprovou pela alteração. Questão técnicas e, eu diria, da legislação e dos regimentos a burocracia. A própria burocracia foi prejudicada a emenda. E não foi realizada essa obra que deixamos concluída. Tanto a emenda já estava liberada, como o projeto aprovado. Vamos refazer o projeto inteiramente com novas adequações, que inclusive já há uma ideia de colocar até mais um pavimento, que era só o térreo, para acomodar muito desses ambulantes que estão nessa área. Foi a ideia que discutimos e está sendo reformulado, porque qual é a intervenção que eu falei? Será a Getúlio Ferreira, a reforma do camelódromo do Alecrim e a construção do mercado da Feira do Fogo. E aumentando, inclusive, que no projeto anterior tinha 1 metro de calçada da Avenida 9. Então isso vai melhorar muito, porque nós iremos poder acomodar bem os ambulantes, permanecerão dentro do centro comercial do Alecrim e de uma forma organizada e ordenada. Agora falta também muito estacionamento, não só no Alecrim, como vários pontos de Natal. Acho que a prefeitura tem que começar a pensar nisso. Eu não posso nem falar, mas eu vou ter que falar, porque eu sou parte desse projeto, que inclusive está sob a responsabilidade da secretária Alexina Santos. Eu acho importante até depois você convidá-la, ela poder detalhar. Já tem 5 áreas em Natal, onde são praças que terão estacionamento subsolo. Então será uma parceria da CEMOB com a Censul e que vai ser um grande avanço para a nossa cidade. Inclusive no Alecrim também, secretário? No Alecrim também. Boa notícia, então, para o Alecrim. Ótima notícia. Secretário... E vou lhe dizer mais, na Getúlio Ferreira será uma delas contempladas. Olha aí, em primeira mão. Secretário, nesses primeiros 4 meses do ano, o senhor particularmente foi muito questionado, a Censul, pelos contratos que foram feitos, né? Alguns com dispensarização e alguns com altos volumes, né, de recursos. Eu queria que o senhor aproveitasse aqui o programa para explicar o que foi que houve com esses contratos, por que foram necessários. Olha, muito bom, Danilo, porque até com você mesmo, algumas vezes, enquanto jornalista, citou, eu até liguei, não de uma forma de questionar, mas de esclarecer, porque primeiro, todo documento público, ele é público, ninguém pode colocar numa gaveta e achar que é dono. Tanto os órgãos controladores têm acesso, como qualquer cidadão pode chegar e questionar qualquer contrato. Agora, nós temos que deixar a transparência cada vez mais evidente, porque as pessoas entendam. Nós pegamos um governo que não tivemos a oportunidade de ter continuidade dos contratos, ou estavam cancelados, ou suspensos, ou encerrados. Na verdade, dos 20 contratos que temos na Secretaria, apenas 2 contratos. Um de mão de obra, que era da SS, e um outro contrato das tendas para 4 feiras, que era da Prática Locações. Esses 2 contratos foram dados continuidade, que já eram vigentes. Os demais,
todos cancelados, suspensos ou encerrados. E aí tivemos que colocar as emergenciais na rua para poder abrir os processos licitatórios que estamos tramitando em todos os processos licitatórios, que inclusive vou concluir agora essas emergências e fazer novas emergências, para você ver como é a dificuldade. E os volumes, para vocês terem uma ideia, na iluminação, se você tem vários processos licitatórios entre obras, expansão, projetos, manutenção, que são vários contratos, você junta em um só emergencial e aí faz uma média. Um exemplo, se você gasta em média entre o somatório desses 15 milhões, fizemos uma média para 3 meses. Então, 15 milhões dividido, você faz a conta matemática, então deu 2 milhões e 300, um exemplo, para 90 dias e assim sucessivamente todos os contratos. E que não significa que desses 2 milhões nem usamos, vamos usar 1 milhão e alguma coisa, 1,5 milhão mais ou menos, acredito. Por quê? Porque muitas das ações não foram feitas por falta até de estrutura. No contrato de mão de obra, nós não tínhamos jardineiro, não tínhamos pintor, pedreiro, coveiro. Tivemos que contratar um contrato emergencial, que é o da Límpia. Então, isso, aos olhos de quem está do lado de fora, diz, poxa, contrato, você fez dispensas de 3, 4 milhões, fiz por necessidade, por obrigatoriedade, e amparado pela lei. Porque ninguém vai estar, qualquer gestor, que ele quer pegar um contrato que já venha licitado e que ele dê continuidade. Ranieri, existem muitos contratos de mão de obra. A gente vê aí, quando essas empresas ganham a maior parte do dinheiro e pagam um salário bem menor para os funcionários. Não seria mais interessante a Prefeitura elaborar um concurso público para atender essa demanda? Depende das atividades. Eu acho que a mão de obra qualificada, sou totalmente favorável para o concurso público, mas uma mão de obra operacional eu já discordo plenamente. Para você ter uma ideia, se você for colocar um concurso público para o jardineiro, para o ASG, você vai ter muito... Quem é gestor é quem sabe dessa realidade no dia a dia. No terceirizado, primeiro, em termos de valores, existem convenções trabalhistas e que o próprio Ministério Público do Trabalho acompanha e a própria Delegacia Regional do Trabalho. E as convenções trabalhistas estabelecem os valores, não somos nós que estabelecemos o valor unitário que é pago... Mas que dor de cabeça é essa? Que é pago por funcionário. Eu lhe digo, exemplo, quando você tem um terceirizado, você sabe que ele ou trabalha ou ele é demitido. Quando você tem num trabalho operacional profissionais que são efetivos, tem limitações de horário, tem uma frequência que você não tem controle. Eu estou na secretaria, eu lhe digo, tem 400 servidores dentro da secretaria. Tem muitos servidores que até hoje eu não vi aparecer na secretaria. Tem muitos servidores excelentes. Mas nesse caso não é de abrir uma sindicância para expulsão? Não, mas isso está sendo aberto. Eu, inclusive, já autorizei. Quem não participa, falta. Certo? O servidor que não comparece, eu não vejo a hora de ter já, inclusive, o ponto digital que vai eliminar definitivamente isso. Entendeu? Então, é esse tipo de ação que eu coloco, que você tem que ter o equilíbrio. Na mão de obra qualificada tem que ter concurso público. Eu não tenho um engenheiro eletricista, não tenho um engenheiro civil dentro da secretaria. Como é que eu sou responsável? Quando digo eu, a secretaria, pela iluminação pública da cidade, e eu não tenho engenheiro eletricista. Você está entendendo? Aí você tem que terceirizar. Nós fazemos praça, eu não tenho engenheiro civil. Então, é essas dificuldades que aí muitas vezes a população não entende. Como é que você terceiriza? São as necessidades. Ninguém terceiriza por terceirizar. E para terceirizar, você tem que ter a justificativa legal para você estar amparado com segurança jurídica para poder efetuar os contratos. Então, muitas vezes as pessoas questionam tantas dispensas pela descontinuidade, e que todas essas dispensas elas têm um prazo. A própria lei determina 90 dias e caso renovar por mais 90. Então, tem limites. Agora, se você se exceder esses limites, aí já está gerando uma improbidade. Secretário, vamos aproveitar aí a reta final do programa e falar um pouquinho de política também, né? O PRB aí está de liderança nova, né? Abraham Lincoln, né, vai assumir a presidência estadual do partido. Como é que vai ser o PRB a partir de agora? Quais os planos aí para o partido para o futuro? Ano que vem tem eleição, né? Eleições estaduais. Na verdade, acredito que a mudança para Abraham, que é uma pessoa que já tem um trabalho, inclusive, junto à colônia de pescadores, junto ao mercado empresarial do pescado marítimo, e isso vem, eu acho, a fortalecer o partido. Tivemos uma reunião
inclusive agora recentemente, foi muito boa a conversa que tivemos juntos. Eu permaneço como presidente municipal do partido. Ele está tendo apoio total do nosso ministro Crivella, que é o ministro da Pesca e da Agricultura. E também ele me convidou para ser o segundo vice-presidente estadual, que eu aceitei. Ficarei na executiva estadual e sendo presidente municipal. A nossa intenção é fortalecer, porque o partido, aqui acho que eu, o pastor Jutaí e o pastor Valdir, fomos os construtores do PRB aqui no estado. Eu, inclusive, peguei logo no início. Hoje, só em Natal, tem mais de 5 mil filiados. Poucos partidos têm um quantitativo de filiados como tem o PRB, para um partido de porte médio. Então, é um partido novo, é um partido que tem uma doutrina republicana. Acho que a visão que temos é exatamente de fortalecer o partido. Abraão está vindo, que inclusive já ocupa um cargo relevante como presidente nacional da federação hoje do nosso país. E a superintendência da pesca, que inclusive é hoje administrada inclusive pelo nosso partido. Que é o filho dele, né? Que é o filho dele, que vem fazendo uma grande gestão, e isso vem a somar e a dar uma boa visibilidade ao partido. Então, a visão que tenho é que eu acho que a vinda de Abraão, sem desmerecer o pastor Valdir, que passa a ser vice-presidente, é a união, um com um segmento religioso, o outro com um segmento produtivo e o segmento empresarial, e eu, do outro lado, também como segundo vice-presidente estadual e presidente municipal, com o segmento também político, que é o político, não que eu seja uma referência no partido, mas tive a oportunidade de conquistar um espaço e poder elevar o nome do partido nos 4 anos que exerci o mandato aqui na Câmara, com a oposição responsável. Como eu sempre digo, tenho que ser coerente. Eu tenho dito em algumas entrevistas, Danilo, não é por eu ser governo que eu vou me tornar subserviente e dizer que o governo está totalmente correto. Não, eu acho que eu tenho que manter a mesma coerência e prudência. Agora eu tive uma reunião com o Cincinnati e apoiei algumas razões da pauta do sindicato, mesmo estando do lado do governo. Porque eu vou mudar. Em relação à construção política da gestão, a gente vê o arco de aliança que Carlos Eduardo fez e acabou vencendo a eleição, inclusive contou com o apoio do PT no segundo turno, mas o que a gente vê aqui na Câmara é que o PT tem sido o principal partido de oposição ao prefeito. Como é que o senhor vê isso? Um aliado que na prática faz oposição à gestão? Veja bem, a dinâmica da política. Você veja, aqui na casa, o PT tem 2 vereadores, que é o vereador Hugo Manso e o vereador Fernando Lucena. Esses 2 vereadores eu tenho uma relação muito boa, tenho tido pautas, inclusive, com os dois. Lucena, essa semana mesmo estivemos conversando, ele fez até um acordo na convenção trabalhista do coletivo dos garis da Urbana. Eu mesmo, em alguns momentos, discutimos juntos dos terceirizados, dos garis terceirizados da Censur. Ele tem sido bastante prudente e responsável em entender as dificuldades que o governo tem. O Hugo Manso, indiscutivelmente, eu fui eleitor de Hugo, agora na eleição da presidência da Câmara, como era eleitor do próprio Lucena quando era o candidato e depois foi substituído. Então, essa relação que tem é normal, porque temos membros do histórico do PT que compõem hoje o secretariado do prefeito Casado. O partido não se tornou aliado, mas muitos petistas fazem parte hoje do governo Carlos Eduardo, inclusive ocupando pastas de grande importância do governo. Como a saúde, né? Secretário Ranieri Barbosa, infelizmente não temos mais tempo, né? Ficaram algumas perguntas aí para serem feitas, mas ficam para outra oportunidade. Obrigado pela presença do senhor aqui no Pensando Bem. Eu que agradeço, Danilo. Sempre que for convidado, estarei aqui presente. Ter a oportunidade de ser entrevistado por Alain e por você. Qualifique muito, não só o programa, como também o nosso mandato de vereador, mesmo licenciado, como também a pasta que estamos à frente lá, a Censur, pelos atos administrativos, que tive a oportunidade aqui de transparecer para a população e que a população passou a conhecer melhor, até eu diria, de uma forma mais transparente, que é a finalidade melhor do programa, que eu vejo, até pelo nome, Pensando Bem, é fazer o bem sem saber a quem. Sem dúvida.
Obrigado, secretário. Obrigado, Alan, por ter aceitado o nosso convite, Alan. Obrigado, Danilo. Deixa aí como sugestão para a diretora Virgínia aumentar o tempo de programa para 1 hora, porque meia hora é muito pouco tempo para a gente fazer esse debate aqui. E desejo aí boa sorte para Danilo à frente do Pensando Bem. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado a todos. Pensando Bem, volta na próxima semana. Até lá. TV Câmara Natal.